Salve, salve minha guerreira e meu guerreiro! Sejam mais que bem-vindos novamente ao nosso canal Filosofia em Foco. É sempre um grande prazer tê-los aqui e contribuir da melhor forma para os nossos estudos preparatórios na direção dos nossos grandes sonhos, que é a aprovação. Meus queridos, hoje daremos continuidade ao nosso tema já tratado em aulas anteriores sobre o estudo da metafísica. Na aula de hoje, nós vamos explorar como esse conceito vai ser problematizado num momento específico da história conhecido como contemporaneidade. Então, teremos que dar conta de entender que, na verdade, esse momento chamado de contemporaneidade vai apresentar duas grandes tendências quanto ao estudo da metafísica. Enquanto de um lado teremos estudiosos e filósofos que procurarão destruir toda a herança metafísica que vem desde os clássicos, outros, por sua vez, tentarão resgatar a importância desse conceito no momento em que ele mesmo passou a ser colocado em xeque pelos pensadores mais críticos ou nihilistas, como estudaremos hoje. E nesse sentido, a contemporaneidade ela oferece realmente um momento único para o estudo da metafísica, em que a mesma passa a ser tanto questionada e criticada em termos de uma possível destruição, ao passo que outros pensadores, mais alinhados à tradição ontológica, passarão a resgatar a importância de se estudar o ser nesse momento realmente de pós-modernidade, nesse momento de pessimismos que vão marcar o estudo da filosofia. Por isso, hoje nós vamos ter que dar conta de entender um pouquinho o que é a contemporaneidade e entraremos num segundo momento da nossa aula no estudo do pensamento nihilista de Nietzsche. Entenderemos qual é a crítica que esse filósofo faz à metafísica clássica, quais os fundamentos, de onde ele parte para conseguir destruir todo o conceito racionalista, apolíneo da metafísica, como um passo necessário para que o homem se redescobrisse em suas potencialidades e pudesse, segundo esse nosso filósofo de hoje, caminhar na direção da sua emancipação enquanto um super-homem. Por isso, meus queridos, sem mais delongas, entraremos, portanto, nessa nova fase do estudo da metafísica chamado de contemporaneidade. Estamos falando aqui no recorte histórico que vai, a partir do século XIX, permear a transição para o século XX e, inclusive, chegando ao momento atual, que é o século XXI. Nesse momento, a filosofia ela vai apresentar um marco interessante, que é o esgotamento do projeto da modernidade. A modernidade, nós já vimos em aulas anteriores, não só aqui dentro do nosso curso sobre a metafísica, mas também no curso sobre a história da filosofia, a modernidade ela surge como um projeto, uma visão de mundo lá a partir da Baixa Idade Média, com o momento do Renascimento, em que o homem europeu ele vai se colocar, a partir de agora, numa visão antropocêntrica, humanista, por assim dizer, como o principal ser do universo, acreditando cada vez mais nas suas potencialidades, na sua capacidade de ir além, de descobrir, de criar, de, através de experimentos, dominar a natureza ao seu favor. O homem vai entender que a racionalidade, a técnica, a ciência permitiria a ele conquistar quaisquer realidades. Naquele contexto, portanto, o pensamento racionalista ele vai colocar a superioridade do ser humano. Falar, portanto, nesse momento da modernidade é nós entendermos que existem os objetos, existem o mundo, existe a natureza, que possuem a sua essência, mas que podem ser apreendidos pelo meu intelecto racional. E na medida em que eu compreendo essa realidade, eu posso me apropriar dela para, enfim, atender aos meus intuitos, às minhas intenções, aos meus favores, por assim dizer. Particularmente na visão iluminista,
vai se entender que essa racionalidade iria promover uma libertação do próprio homem. A teoria ou a doutrina da iluminação diria que quanto mais fôssemos racionais, iríamos evoluir na história. E essa evolução implicava justamente essa liberdade, essa emancipação das grades do antigo regime, das ordens tradicionais, enfim, era preciso, para que o ser humano evoluísse, cada vez mais prezasse pelo uso desse cientificismo racional. Quando nós entramos, meus queridos, no século XIX, toda essa herança racionalista, metafísica, ela vai ser colocada em xeque, justamente porque passa-se a questionar a validade de toda essa herança evolutiva, passa-se, na verdade, a criticar, bom, aonde chegamos com toda essa viagem metafísica ao longo da história. Por isso, nós vamos ter nesse momento duas grandes tradições do estudo metafísico, por assim dizer. Enquanto, de um lado, pensadores de tradição nihilista, como é o caso do nosso próprio Nietzsche, que baseia a aula de hoje, para eles, a metafísica ela não passa de um discurso. A metafísica ela não vai passar de um projeto falho, que na verdade aprisionou o próprio homem, enquanto o discurso moderno iluminista era justamente o contrário, o de emancipação. Filósofos dessa tendência vão, na verdade, entender que a metafísica ela aprisionou o ser humano. Ela não passa de um vocábulo, ela não passa de um discurso que deve ser desconstruído, porque, na verdade, ela não permite que o homem seja ou conquiste ou se planifique em suas potencialidades. Por outro lado, outros filósofos de uma tradição um pouco mais atenta à importância do estudo metafísico vão trabalhar com o esforço de resgatar muitos princípios e muitos estudos cunhados ao longo dessa herança que veio desde dos gregos, obviamente trazendo a ela uma releitura, contextualizando-a no momento chamado de contemporaneidade. Esses filósofos vão, na verdade, a partir de então, dar um novo conceito, uma nova roupagem para a metafísica, denominando-a de ontologia. Por que esse conceito vai ser posto a partir de então? Como, na verdade, uma oposição a toda a tradição que vinha principalmente de Aristóteles, quando a metafísica naquele contexto, embora buscasse estudar o ser das coisas, como nós já vimos em encontros passados, particularmente na nossa primeira aula sobre esse assunto, a metafísica aristotélica ela também tinha uma segunda preocupação, que era entender as causas de tudo e particularmente a causa incausável, né? O primeiro motor imóvel. Por isso, nesse sentido, meus queridos, podemos entender que a metafísica, desde então, ela recebeu um conteúdo teológico, um conteúdo que tenta entender esse princípio incausado, por assim dizer. Para alguns estudiosos, essa é uma própria leitura de lógica do telos, né, desse princípio de algo que até poderia encaminhar a preocupação com a existência de Deus. Quando nós falamos na ontologia, a ontologia ela vai, na verdade, deixar de lado essa variável que é a preocupação teológica e se preocupar especificamente com o ser das coisas, ou com o próprio ser humano. Nós teremos uma aula específica sobre essa linhagem de pensadores quando estudarmos particularmente Heidegger, pensadores como Russell, que vão cunhar a própria fenomenologia. Hoje o que eu quero que vocês entendam, por hora, é que falar, portanto, nessa contemporaneidade é entender um momento específico em que a metafísica, de um lado, nós temos pensadores que tentam resgatar a importância desse ramo do estudo da filosofia,
enquanto outros tentam, na verdade, desconstruir ou colocar em xeque todo o estudo da metafísica. Nietzsche foi expoente dessa tradição que se consagra por alguns aspectos sob linhagem nihilista. É interessante que Nietzsche, no contexto do século XIX, Nietzsche, enfim, vai fazer diferentes estudos e vai produzir uma literatura muito rica dentro de uma visão que critica toda a herança ocidental, apolínea, racionalista e metafísica dentro do estudo da filosofia. Porque Nietzsche vai entender, meus queridos, que a razão, na verdade, ela não existe por si só. Quando Aristóteles dizia que o ser humano ele é racional, então a razão é algo que é mais amplamente difundida entre todos os homens, Nietzsche vai, a partir de um estudo chamado de genealogia, a partir de um estudo que vai resgatar todo o discurso que vinha desde o grego, Nietzsche consegue entender que o pensamento racional ele é herdeiro de um espírito apolíneo, ligado à ideia de Apolo, que era o deus do belo, o deus do equilíbrio, o deus da norma, né, o deus da harmonia. Então, o pensamento racional, para Nietzsche, ele é um projeto ou uma visão de mundo que expressa uma das formas de espírito humano, que é esse espírito ligado à tradição apolínea. Por isso, para Nietzsche, a visão racional, ao longo da história, ela teria criado padrões para o mundo ocidental. Padrões acerca do que seria certo, do que seria o errado. Padrões acerca do que é o bem, do que é o mal. Padrões acerca do feio, do bonito. É essa a própria lógica da razão. A ideia de razão, que vem do termo grego logos, do grego, ou do termo ratio, do latim, nada mais conota do que uma forma de processamento intelectual que tenta classificar as coisas, ordenar, coordenar, criar uma lógica, criar uma sequência coerente e coesa no discurso ou na condução do pensamento. É nesse sentido que a razão, portanto, no seu intuito, nessa busca por tentar classificar as coisas, ordenar de forma coordenada, de forma lógica, é assim que para o mundo ocidental vai se estipular e vai se colocar o que é certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é o feio, é o bonito, ou seja, criar categorias daquilo que seria aceitável e do que seria não aceitável. Na verdade, Nietzsche vai entender que a razão ela não é uma capacidade humana supervalorizada ou superestimada ou por excelência que o coloca em superioridade com relação aos demais seres existentes. Nietzsche vai entender que a razão ela nada mais é do que um discurso criado pelo homem, principalmente pelo homem fraco, porque é na verdade esse homem fraco que não quer entender o mundo como ele é, a realidade caótica, ele tenta então categorizar, ele tenta na verdade criar todo um parâmetro, um protocolo para o agir, para o pensar, para o raciocinar, como se fosse uma receita, como se fosse um modelo normativo ao qual todos deveriam se vincular, todos deveriam agir, pensar, se comportar daquela forma para criar supostamente uma sociedade normativa, ou seja, que obedece a certas normas. Nesse sentido, se existem normas para serem seguidas, pensadas, eu faço com que todos tenham um comportamento padronizado. E assim, os mais fracos, eles conseguem, sob a égide então dessas normas, dessa racionalidade, se defender contra os mais fortes.
E os mais fortes, por serem mais fortes, não se alinham, na verdade, a quaisquer parâmetros. Os mais fortes não estão preocupados em seguir convenções. Eles, na verdade, são fortes porque justamente conseguem transgredi-las, né? Então, para Nietzsche, justamente a razão, ela é um discurso criada pelos homens mais fracos e que acabou ao longo da história submetendo os seres humanos sob esse guarda-chuva da fraqueza. Por isso, a razão, diferente do que acreditavam os pensadores desde os gregos, passando pelos modernos e pelos iluministas, a razão ela não vai conquistar nenhuma verdade. Nós não conseguimos, por meio da razão, entender as coisas como elas são, porque a razão ela é um discurso. Nietzsche, ele desacredita um pouco, como nós vamos dizer logo mais, sobre a existência de uma verdade. O que o nosso filósofo está dizendo é que existem verdades no plural. E a racionalidade ela não consegue dar conta de problematizar e entender todas elas. Por isso, a racionalidade ela não é a forma por excelência de nós conduzirmos a vida. Ela não dá conta de conseguir passar por todos os aspectos da realidade. Sintetizando, ela nada mais passa do que um projeto criado pelo espírito apolíneo que vem desde os gregos e que expressa uma tentativa do ser humano fraco para se postar ou se afirmar diante de uma realidade que é caótica, que é imprevisível, mas para esse ser humano, para ele se afirmar diante disso e não querer aceitar essa realidade do jeito que é, ele cria o discurso da racionalidade e acaba se escravizando, acaba aceitando conviver embaixo dessa normatividade que vem, segundo Nietzsche, desde a tradição de Sócrates principalmente. Nietzsche vai entender, meus queridos, que a verdade, portanto, desde Sócrates, ela se preocupava em tentar entender realmente as coisas como são. O grego, quando ele trazia o conceito de verdade, ele postulava a palavra chamada aletheia, né? Aletheia, meus queridos, assim, né? Aletheia. Aletheia para o grego significava tirar o véu das coisas para de fato entendermos as coisas como elas são. Aristóteles, particularmente, vai cunhar a teoria da correspondência. Significa que uma coisa é verdade na medida em que o discurso esteja em sintonia com o objeto que foi retirado do véu. É isso que é verdade para o grego. A aletheia, portanto, era esse descobrir a verdade que está por trás das coisas. Nietzsche vai dizer, na verdade, não existe a verdade, né? A verdade, ela é esse projeto que vem com essa loucura da racionalidade, que se postou ao homem para que aceitasse que essa dimensão pode ser alcançada exclusivamente pelo modo racional. E aí nós lembramos a própria teoria platônica, né? Quero sair da caverna para entender as verdades, as coisas como elas são. Essa emancipação, essa iluminação. Nietzsche vai nos dizer, meus queridos, o mais alto grau de verdade está na soma dos sentidos e dos instintos. Ele quer nos dizer que a verdade, em primeiro lugar, ela não é absoluta e universal. Em segundo lugar, falar em verdades está muito ligado ao que nós, enquanto seres instintivos e permeados por uma vontade de potência que tenta a todos os instantes e a todo momento configurar o mundo segundo as nossas vontades, é isso que é a verdade. É isso que acaba conferindo sentido e interpretação para o que nós olhamos ao redor. Então o mundo, a realidade, ela não possui uma verdade em si, quando não, mas o que nos permite entender nada mais é do que os nossos impulsos, do que os nossos sentidos. E aqui, óbvio, que há uma valorização do drama
que é uma valorização da subjetividade muito grande, já vinda da tradição tanto kantiana quanto hegeliana. Isso nós trabalhamos na aula passada sobre a metafísica. Por isso, meus queridos, o mais alto grau de verdade não está na racionalidade, mas sim naquilo que o meu impulso enquanto ser, que essa vontade de potência que eu possuo, conforma o mundo segundo, segundo, na verdade, os meus desígnios. É isso que Nietzsche vai entender como verdade. Por isso, a tradição nietzschiana vai consagrar uma visão filosófica chamada de niilismo. O niilismo, meus queridos, é justamente esse impulso, através dos próprios instintos, para desconstruir a metafísica tradicional. E eu trago até aqui uma passagem em que Nietzsche vai nos dizer essa espécie grosseira de fetiche. Olha que interessante, meus queridos. Ele vai nos dizer que a própria racionalidade, o gênero apolíneo, toda a tradição metafísica se transformou num fetiche. Vê em toda parte agentes e ações. Crê na vontade como causa em geral. Crê no eu como se o eu fosse um ser, e no eu como uma substância pensante, isso já dizia Descartes, e projeta esse eu sobre todas as coisas, a crença no eu substância. Unicamente dessa forma é que se cria o conceito de coisa. Então, eu sou o ser pensante, racional, possui essa substância do espírito que é pensante, e o que não é são as coisas. Percebam até aqui, meus queridos, que Nietzsche está dizendo, a modernidade, ela separou aquilo que é o sujeito pensante, o eu, e aquilo que é o objeto, como duas coisas que não se misturam. O ser é acrescentado com o pensamento, introduzido dissimuladamente em toda parte como causa. Unicamente da concepção de eu se segue como derivado o conceito de ser. Então eu sou pelo fato de ser pensante. No começo está o grande e funesto erro de que a verdade é algo que produz efeito, que a vontade é uma faculdade. Hoje sabemos que é mera palavra. Ele está dizendo para nós, meus queridos, sintetizando, que toda essa lógica de causa, de que eu ser pensante consigo entender o mundo, a realidade e suas lógicas e suas leis, não passa de uma mera palavra, de um mero conceito. E se eu digo que é uma mera palavra, eu digo, portanto, que é uma convenção. É um código linguístico construído, recebido uma certa conotação, um certo sentido, um certo valor, mas que deve, hoje, na contemporaneidade, ser desconstruído. Entendemos qual é o valor que se depositou sobre a ideia do eu, do ser, da razão, da metafísica, da verdade. E quando nós entendemos, portanto, essa lógica de poder ser desconstruída, é que nós nos tornamos seres, portanto, mais livres, inclusive desapegados a esses próprios padrões trazidos pela nossa sociedade ocidental e racionalista. Nietzsche vai criar particularmente no clássico chamado de O Crepúsculo dos Ídolos, inclusive é desse clássico que eu retiro ao nosso trecho lido acima. Nietzsche consagra a filosofia do martelo com a própria ideia de desconstruir. Grandes filósofos, portanto, foram ídolos construídos pelos seres humanos. Não só filósofos, podemos estender também esse pensamento de Nietzsche à crítica dos grandes ícones da história, passando não só pelos mitos da filosofia, como os mitos das grandes religiões, por exemplo, os personagens históricos, revolucionários. Nietzsche está chamando a atenção para entendermos todos eles como construções da própria racionalidade humana. E aí eles são colocados como modelos de vida para que seguíssemos seus passos, para que seguíssemos seus preceitos, seu pensamento, seus escritos e por assim em diante. Tornamos-nos mais uma vez enfraquecidos diante do projeto da racionalidade. Por isso, a filosofia do martelo ela vem, na verdade, desconstruir
as bases filosóficas de toda essa tradição racionalista, inclusive moralista. Por que não? É interessante o trecho também do Crepúsculo dos Ídolos, meus queridos, em que Nietzsche vai dizer: os instintos têm de combater. Essa é a fórmula para a decadência. Né? A decadência aqui vamos entender na filosofia nihilista como aquilo que é decadente. Vamos entender, portanto, como sinônimo do projeto apolíneo, racional, metafísico, ocidental, cristão. Então, para ele, a tradição decadente, ela busca combater os nossos instintos e prezar muito mais pelo racional. Você tem que conter os seus instintos, as suas vontades em prol de uma postura mais racional, ética, moral, lógica. É assim que o mundo moderno pensa. Ao passo que a vida ascendente, ou seja, essa vida em direção à emancipação do próprio homem para que se tornasse um super-homem, ela vai entender que a felicidade é igual ao próprio instinto. Então essa é a realização da plenitude de sermos homens e buscarmos uma fase ou uma dimensão de existência muito maior do que a pura condição de ser humano. Por isso, vamos matar os sentidos. Vamos entender que os juízos de valores, que a própria ideia racional, que a ideia quanto à verdade, elas foram discursos criados desde os gregos para tentar padronizar os pensamentos, as convicções, os comportamentos, as ideologias, toda a nossa sociedade, dentro de um projeto que agora na contemporaneidade, meus queridos, começa-se dentro da filosofia a reconhecer a falha de toda essa construção histórica que acabou submetendo o ser humano como um ser fraco e que de forma alguma conseguiu atingir os seus objetivos para os quais foi lançado desde o nascimento da filosofia por volta do século VII ou VI a.C. Portanto, meus queridos, a partir da aula de hoje, e que também vai se desdobrar para os nossos próximos 2 encontros, antes de fecharmos o estudo da metafísica, você tem de levar e entender que na contemporaneidade, a partir da herança que vem de Kant e da herança hegeliana, a filosofia ela passa a ser bastante questionada, problematizada e desconstruída dentro de uma tradição chamada de niilismo, que é consagrada do pensamento filosófico de Nietzsche. Vai-se entender que todo o discurso da razão como forma de conseguir contemplar as verdades e, portanto, a essência dos seres, a própria metafísica, a razão não vai passar de um mero discurso que enfraqueceu o ser humano, criou uma certa normatividade para o seu agir e para o seu pensar, e que não dá conta de aceitar e compreender a realidade como ela é de fato, desse modo caótico, desse modo imprevisível. Por isso, não se fala mais em verdade absoluta. Agora, fala-se em verdades no plural, todas elas tão importantes quanto. Não existe mais esse grau hierárquico ou de valorização ou desvalorização. Nietzsche está nos dizendo, portanto, que o que é verdade? A verdade é aquilo que é a soma dos seus instintos, dos seus impulsos, dentro de uma lógica de preservar a sua própria vida. E é por isso que passa a se entender que os conceitos, os ídolos, a própria metafísica, ela não passa de uma palavra. Ela não passa de um tom, de um signo, que ao longo da história recebeu uma certa valorização, mas ela não pode ser tomada como absoluta. Ela tem de ser, na verdade, problematizada e desconstruída, para que o próprio ser humano, então, ganhe essa dimensão do que é ele de fato, e ele passa a se sentir mais autônomo, mais livre, para poder ser aquilo que os seus instintos ou seu impulso à vida dizem, como uma própria expressão da sua vontade de potência, de querer ser sempre mais. Meus queridos, espero, portanto, que essas breves reflexões contemplem os estudos de vocês
E eu vou gostar muito caso vocês possam deixar os seus comentários aqui abaixo do nosso vídeo. Vocês possam deixar também as próprias dúvidas, inclusive curtindo a nossa página, seguindo os nossos posts. Vai ser realmente um prazer muito grande ter esse envolvimento cada vez maior nesse processo de estudos e preparação para o grande sonho da aprovação. Como eu sempre digo a vocês, não se esqueçam, juntos nós somos mais. Juntos nós sempre iremos ao infinito e além do vestibular. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.